Você não está enlouquecendo. O que vem acontecendo com você nas últimas semanas tem nome, tem explicação e tem uma física inteira por trás que quase ninguém no mundo conhece. Esse vídeo não chegou até você por acaso. Ele encontrou você porque a sua consciência, neste exato instante, está presa dentro de uma fenda invisível, um espaço quântico que existe entre duas versões completamente diferentes da realidade. Uma dessas versões está se desfazendo atrás de você, soltando os últimos fios silenciosamente. A outra ainda não terminou de nascer na sua frente. E você está suspenso bem no meio, num estado que a física moderna chama de superposição, mas que você sente na pele como exaustão sem motivo, desorientação constante e a sensação muito estranha de estar vivendo duas vidas ao mesmo tempo dentro do mesmo corpo. Você sente isso, não sente? Aquela sensação de irrealidade que vem crescendo faz semanas, talvez meses. Como se você estivesse observando a sua própria vida do lado de fora do seu corpo. Como se o mundo ao seu redor fosse sólido e transparente ao mesmo tempo. Como se você estivesse aqui, mas também estivesse em outro lugar que você não consegue nomear com nenhuma palavra. Tem dias em que você funciona normal, trabalha, conversa, sorri, age como sempre agiu. E tem dias em que você mal consegue se sentir presente, em que tudo parece distante, fino, quase frágil, como se a realidade fosse um tecido que pode rasgar a qualquer instante. Isso não é colapso mental. Isso não é fuga espiritual. Isso é o que acontece quando a consciência cresce além do tamanho da realidade que ela vinha habitando. Existe um momento muito exato no caminho de algumas pessoas em que a versão antiga do mundo simplesmente para de caber, mas a versão nova ainda não terminou de se firmar. E quando esse momento chega, a consciência entra automaticamente num estado de travessia que existe entre as duas. Esse estado é a fenda. E é exatamente onde você está agora, mesmo que ninguém nunca tenha colocado essa palavra na sua boca antes. Existem milhões de pessoas rolando o celular neste exato segundo, procurando alguma resposta, alguma explicação, alguma voz que finalmente traduza o que elas vêm sentindo sem conseguir descrever. Mas só um tipo muito específico de consciência seria puxado magneticamente para essas palavras exatas neste minuto exato. Você não chegou aqui porque pesquisou. Você chegou aqui porque o seu campo reconheceu uma frequência que ele estava buscando há muito tempo. Antes de eu continuar, eu preciso te pedir uma coisa simples. Se essas palavras estão tocando em algo dentro de você, deixa o seu like e se inscreve no canal agora. Isso ajuda muito essa mensagem a encontrar outras pessoas que também estão presas nessa mesma fenda sem entender o que se passa. E o que eu vou te revelar a partir de agora é o que pode determinar se você atravessa essa fenda de forma consciente ou se você é puxado de volta para a realidade que já não cabe mais dentro de você. E agora que você já sabe que isso tem nome, eu quero que você preste atenção em algo ainda mais importante. Tudo o que você vem sentindo nos últimos tempos não é aleatório, não é coincidência e definitivamente não é fraqueza. Cada sintoma estranho que você nunca conseguiu explicar para ninguém faz parte de um desenho muito antigo, muito preciso e muito reconhecível para quem sabe o que está olhando. Você já tentou contar para alguém o que vem vivendo? Talvez para um amigo próximo, talvez para alguém da sua família, talvez até para um profissional. E você viu aquele olhar de leve preocupação, aquele silêncio desconfortável, aquela sugestão educada de que talvez você esteja cansado demais, estressado demais, precisando descansar, precisando se distrair. Ninguém entendeu. Ninguém soube nomear. E você começou a duvidar de si mesmo. Começou a se perguntar se estava inventando tudo aquilo, se estava exagerando, se estava começando a perder o contato com o que é real. Eu preciso que você ouça isso com muita atenção agora.
Você não está exagerando. Você não está inventando. E você não está perdendo absolutamente nada. Pelo contrário, você está ganhando uma percepção que a maioria das pessoas ao seu redor ainda não tem condições de enxergar. E é justamente por isso que elas não conseguem entender quando você tenta descrever. Existe um limiar muito específico que algumas consciências atingem ao longo da vida. É um ponto invisível, silencioso, sem aviso prévio nenhum. Quando esse ponto é cruzado, a antiga realidade simplesmente para de servir. Não que ela tenha mudado, ela continua exatamente igual para todo mundo, mas você cresceu além dela. E uma vez que isso acontece, não existe caminho de volta. Tentar voltar para a forma antiga de existir seria como tentar caber novamente em uma roupa que serviu na sua infância. Não é desconforto, é impossibilidade. A estrutura mudou, você mudou. E a fenda é justamente o espaço onde a sua consciência está aprendendo a existir nessa nova forma, enquanto ainda solta os últimos pedaços da forma anterior. É por isso que dói tanto. É por isso que cansa tanto. É por isso que você acorda muitas vezes mais exausto do que quando se deitou. Porque parte de você ainda está tentando manter as duas versões funcionando ao mesmo tempo. E isso consome uma energia que nenhum corpo humano foi feito para sustentar por muito tempo. Mas existe uma notícia que pode mudar tudo. Cada pessoa que entra nesse estado deixa rastros muito específicos, marcas que aparecem na vida dela de uma forma quase idêntica a todos os outros que já passaram por isso. São 7 sinais ao todo. 7 marcas inconfundíveis que confirmam, sem nenhuma sombra de dúvida, que a sua consciência está mesmo presa entre duas versões da realidade neste exato instante. Quando você ouvir o primeiro deles, o seu corpo inteiro vai reagir. Você vai sentir um arrepio descendo pela coluna, uma onda fria nas mãos, talvez até as lágrimas chegando sem motivo nenhum. E quando eu chegar no 4º sinal, você vai entender por que tantas pessoas no seu lugar nunca conseguem dar nome a tudo isso sozinhas. Porque o 4º sinal envolve algo físico, palpável e impossível de ser inventado pela mente. Para na hora de fazer rolagem do feed agora e respira fundo, porque o que eu vou te dizer pode ser a coisa mais importante que você vai escutar nesse mês inteiro. Neste exato segundo em que você está ouvindo a minha voz, existem milhões de pessoas pelo mundo inteiro com o celular na mão, rolando vídeos, procurando alguma resposta para algo que elas não conseguem nem nomear. Algumas estão deitadas na cama de madrugada, sem conseguir dormir. Outras estão escondidas no banheiro do trabalho, tentando encontrar um motivo para continuar o dia. Outras ainda estão dirigindo com o celular no colo, sentindo que algo dentro delas está prestes a se quebrar. E mesmo com todas essas pessoas buscando ao mesmo tempo, foi você que chegou aqui. Foi você que parou nessa voz exata, nessas palavras exatas, neste minuto exato. Isso não é coincidência. Isso não é o algoritmo. Isso é algo muito mais antigo e muito mais preciso do que qualquer máquina poderia organizar. O seu campo, essa parte invisível de você que vibra numa frequência única, estava literalmente buscando essa transmissão. E quando dois campos compatíveis se encontram dentro do oceano gigante de informação que é o mundo de hoje, eles se reconhecem na mesma hora, mesmo sem ninguém entender como. Talvez você esteja sentindo agora mesmo uma coisa estranha enquanto eu falo. Um leve formigamento na nuca. Um aperto suave no peito, que não dói, mas existe. Uma vontade de chorar sem motivo, ou uma sensação de alívio que chegou do nada. Isso é o seu sistema nervoso
reconhecendo uma frequência que ele andava procurando faz muito tempo, sem você nem perceber. Não é emoção forçada, não é sugestão, é reconhecimento. É como quando você ouve uma música pela primeira vez e ela parece familiar, como se você já a tivesse escutado em algum sonho que não consegue lembrar direito. O seu corpo está dizendo, num nível muito mais profundo que o pensamento, que finalmente alguém está falando da experiência que você vive em silêncio há tempo demais. E é justamente por isso que eu preciso te avisar de uma coisa antes de continuar. Muitas pessoas que entram nesse estado nunca saem dele. Não porque não fossem fortes o suficiente, não porque não fossem espirituais o suficiente, mas simplesmente porque ninguém nunca explicou para elas o que estava acontecendo no momento certo. Elas ficaram presas no meio do caminho, vendo a antiga vida se desfazer, sem nunca terem conseguido pisar com firmeza na nova. Viraram pessoas que parecem normais por fora, mas que por dentro vivem num limbo permanente, sem coragem de voltar e sem clareza para avançar. Eu não vou deixar isso acontecer com você. Mas antes de eu te mostrar o caminho, você precisa ter certeza absoluta de que está mesmo nesse estado. Porque se não estiver, nada do que vem a seguir vai funcionar. E se estiver, cada palavra vai bater dentro de você como um sino. Existem 7 sinais que confirmam, sem nenhuma margem de erro, que a sua consciência está mesmo presa entre duas versões da realidade. 7 marcas que aparecem na vida de quem está vivendo isso, sempre da mesma forma, sempre na mesma sequência. E o primeiro sinal sozinho já vai te fazer sentar reto na cadeira, porque é algo que você jurou que era só sua imaginação. O primeiro sinal é o mais perturbador de todos, e talvez o mais difícil de admitir até para si mesmo. Você se lembra de coisas que aconteceram de um jeito, e as pessoas ao seu redor juram que aconteceram de outro. Não estou falando de detalhes pequenos, estou falando de eventos inteiros. Conversas que você lembra com clareza absoluta e a outra pessoa olha para você sem entender, dizendo que aquilo nunca foi dito. Resultados de coisas que você jurava ter visto de uma forma e que agora aparecem registrados de outro jeito completamente diferente. Talvez você lembre de uma cena da sua infância de um certo modo, e quando vai conferir uma foto, descobre que não era bem assim. Talvez lembre de uma notícia famosa terminando de um jeito, e ao pesquisar agora, descobre que terminou de outro. Você não está esquecendo. Você não está confundindo. A sua memória está carregando pedaços de 2 linhas do tempo ao mesmo tempo, porque sua consciência ainda está conectada às 2 versões da realidade ao mesmo tempo. O segundo sinal é talvez o que mais te assusta no dia a dia, mesmo quando você tenta ignorar. O tempo simplesmente parou de funcionar do jeito normal. Horas inteiras desaparecem sem você saber para onde foram. Você senta para fazer uma coisa rápida e quando levanta a cabeça, já se passaram 3 horas que pareceram 15 minutos. E em outros momentos é o oposto. 5 minutos de espera demoram uma eternidade, como se o relógio tivesse travado bem na sua frente. Os dias da semana ficam confusos. Terça parece quinta, domingo parece quarta. Você acorda achando que é um dia e descobre que é outro. Você olha para o relógio esperando ver um horário e ele mostra algo que não faz sentido nenhum com a sua percepção interna. Isso acontece porque a fenda existe fora do tempo linear. Enquanto você está dentro dela, a sua consciência não obedece mais à ordem normal das horas. Você está vivendo a realidade de um lugar onde antes, agora e depois começam a se misturar. O terceiro sinal é o que faz você se sentir mais isolado, mesmo no meio de uma multidão. Você se tornou, ao mesmo tempo, invisível e muito visível, dependendo da pessoa. Tem dias em que você entra num ambiente cheio e ninguém percebe você. Garçons passam sem te ver.
Pessoas atravessam o seu caminho como se você fosse vidro. Você fala e parece que ninguém escuta. E aí, do nada, no mesmo dia, alguém que você nunca viu na vida fica te encarando do outro lado da rua com uma intensidade estranha, como se estivesse vendo dentro de você. Estranhos te param para conversar sem motivo. Crianças e animais reagem a você de forma que adultos não conseguem entender. Isso acontece porque a sua frequência está oscilando entre duas vibrações muito diferentes, e cada pessoa percebe uma versão diferente de você, dependendo de qual frequência ela mesma consegue captar. Mas tudo isso ainda é só o começo, porque o quarto sinal é o que mais arrepia, e é o que prova, de uma forma quase impossível de negar, que algo realmente físico está acontecendo ao seu redor. Olha para qualquer aparelho eletrônico perto de você agora, porque o que eu vou te contar muda completamente a forma como você vai enxergar tudo que tem fio, tela ou bateria dentro da sua casa. O quarto sinal é o que mais arrepia as pessoas, porque ele acontece fora da sua cabeça, na frente dos seus olhos, em coisas que você pode tocar com as mãos. A tecnologia ao seu redor começou a se comportar de um jeito que ninguém consegue explicar direito. Lâmpadas piscam exatamente quando você está sentindo uma emoção forte, como se elas estivessem respondendo ao que se passa dentro do seu peito. O seu celular toca em momentos absurdamente sincronizados, mostrando uma mensagem de alguém bem na hora em que você estava pensando nessa pessoa. Aparelhos ligam e desligam sozinhos quando você passa perto. A televisão troca de canal sem ninguém tocar no controle. O computador trava sem motivo nenhum, mas funciona perfeitamente quando outra pessoa senta na sua frente. Tem dias em que tudo que você toca parece dar problema, e tem dias em que tudo simplesmente flui. Isso não é defeito de equipamento, não é coincidência. A sua consciência, quando entra nesse estado de fenda, gera um campo eletromagnético muito particular que oscila entre dois padrões distintos ao mesmo tempo. E os aparelhos eletrônicos, mesmo os mais simples, são extremamente sensíveis a esse tipo de variação. Eles estão literalmente reagindo ao seu campo, sem entender o que estão captando, do mesmo jeito que você reage a uma música sem saber exatamente o que ela toca dentro de você. O quinto sinal talvez seja o mais cruel de todos, porque ele rouba justamente aquilo que deveria te dar descanso. Você está exausto de uma forma que não tem nome. Não é um cansaço comum, daqueles que uma boa noite de sono resolve. É uma exaustão profunda, que mora nos ossos, que parece estar gravada no fundo do seu peito. E o pior é que, mesmo dormindo, você não descansa. Você acorda mais cansado do que quando se deitou. Os seus sonhos ficaram intensos, vívidos, cheios de detalhes que parecem mais reais do que a sua vida acordado. Você sonha que está trabalhando, resolvendo problemas, viajando para lugares que nunca viu, conversando com pessoas que parecem te conhecer faz tempo. E quando abre os olhos, sente como se tivesse passado a noite inteira fazendo coisas e não descansando. Isso acontece porque, enquanto o seu corpo dorme, a sua consciência continua trabalhando no meio dessa fenda. Ela está integrando informações das duas realidades, atravessando, processando, organizando coisas que a sua mente desperta não conseguiria sustentar. E esse trabalho consome uma quantidade absurda de energia, mesmo sem você ter ideia de que está fazendo isso. O sexto sinal aparece nos seus relacionamentos e talvez seja o que mais dói no peito.
As suas relações entraram em estados impossíveis de descrever para qualquer pessoa normal. Existe alguém que parece próximo e distante ao mesmo tempo. Existe uma conexão que você sente como completa e inacabada. Existe alguém que você jura que saiu da sua vida, mas que de algum jeito continua presente. E existe alguém que parece estar chegando, mas que nunca termina de chegar de verdade. E o sétimo sinal é tão impossível, tão preciso, que ele sozinho confirma tudo. Você encontrou esse vídeo. E é justamente sobre esse último sinal que eu preciso te contar agora. Você está aqui, ouvindo essa voz. E isso por si só é a prova final de tudo que eu venho te dizendo. Esse tipo de transmissão não chega para pessoas que não estão nesse estado. Ela simplesmente passa despercebida. Aparece no feed e some, sem provocar nada, sem chamar atenção, sem deixar marca. Mas para você, ela parou tudo. Ela travou seu dedo no meio da rolagem. Ela fez você apertar o play sem nem pensar. E agora, ela está te segurando aqui, palavra por palavra, como se cada frase estivesse falando algo que só você consegue ouvir desse jeito. Isso não é casualidade. Isso é a confirmação final de que você está mesmo dentro da fenda, vivendo exatamente o que eu venho descrevendo. E se você está sentindo agora um nó na garganta, um aperto no peito, ou os olhos começando a marejar sem motivo, é porque o seu sistema inteiro acabou de receber uma validação que ele estava esperando há muito tempo. A validação de que você não está louco. A validação de que tudo o que você sente é real. A validação de que existe um nome, uma explicação, um caminho e que outras pessoas já passaram por aqui antes de você. Eu preciso que você respire fundo agora, porque o que vem a seguir é a parte mais importante. Saber que você está na fenda é só o começo. Entender o que essa fenda realmente é o que vai mudar para sempre a forma como você se relaciona com tudo o que está vivendo. A fenda não é um lugar, não é uma dimensão paralela, não é um castigo do universo, não é uma fase ruim que vai passar sozinha com o tempo. A fenda é um estado muito específico que acontece quando duas versões da realidade se sobrepõem dentro de uma única consciência. E para você entender isso direito, eu preciso te explicar o que cada uma dessas versões realmente é. A versão antiga da realidade, aquela que está se desfazendo atrás de você, funciona com regras que governaram a vida humana por muitos e muitos séculos. Ela parte da ideia de que você é um indivíduo separado de tudo, navegando sozinho num mundo lá fora. Ela parte da ideia de que o tempo é uma linha reta em que o passado causa o presente e o presente causa o futuro, sem volta e sem mudança. Ela parte da ideia de que a matéria é o que existe de verdade e que a consciência é só um efeito do cérebro. E parte da ideia de que limitação é a regra e que possibilidade é a exceção rara. Não é que essa versão seja errada. Ela foi necessária para uma certa fase da humanidade, do mesmo jeito que andar engatinhando é necessário antes de aprender a andar. Mas você cresceu além dela. A versão nova da realidade, aquela que está nascendo na sua frente, funciona de um jeito completamente diferente. Ela parte da ideia de que tudo é um campo único e que você é uma expressão local desse campo. Ela parte da ideia de que o tempo é fluido, que passado, presente e futuro existem ao mesmo tempo. Ela parte da ideia de que a consciência é a força que cria e a matéria é o resultado. E essas duas versões simplesmente não conseguem coexistir dentro de você sem entrar em conflito. E é exatamente esse conflito que está te consumindo agora.
Esquece tudo o que você já ouviu sobre crescimento pessoal, porque o que eu vou te revelar agora vai virar do avesso a forma como você entende a si mesmo. A maioria absoluta das pessoas no mundo nunca vai entrar nessa fenda em que você está. Nunca. Elas vão viver a vida inteira dentro da versão antiga da realidade e dentro dela vão funcionar perfeitamente bem. Vão acordar, trabalhar, comer, dormir, repetir, sem nunca sentir essa sensação de estar partido em dois. Não porque elas sejam menos do que você, apenas porque a consciência delas ainda não chegou no ponto em que a antiga forma de existir para te servir. E é importante você entender isso, porque muita gente nesse estado começa a se sentir terrivelmente sozinha. Olha para os outros e pensa: por que ninguém ao meu redor sente isso? Por que parece que só eu estou enlouquecendo? Por que ninguém entende do que eu estou falando? A resposta é simples e cortante. Eles não entendem porque ainda não foi a vez deles. Eles ainda estão vivendo dentro da casca antiga, e para quem está dentro da casca, a casca parece o universo inteiro. Mas para você, a casca já rachou. E uma vez que a casca racha, não tem volta. Não existe um botão de retorno. Não existe um caminho secreto que te leve de volta para a forma confortável de antes. Tentar voltar agora seria como um adulto querendo entrar de novo num berço. Não é só desconforto. É impossível pelo simples fato de que você cresceu de tamanho. A sua consciência se expandiu e ela não cabe mais no espaço que cabia antes. E é justamente por isso que existe a fenda. A fenda é o tempo que a sua consciência precisa para aprender a viver na nova forma, enquanto ainda solta os últimos pedaços da forma anterior. E aqui eu quero que você guarde uma imagem que vai mudar tudo. Pensa numa lagarta. Quando chega o momento dela virar borboleta, ela não cresce asas aos poucos enquanto continua andando pelo chão. Não é assim. Ela entra no casulo e dentro do casulo ela se desfaz por inteiro. Ela vira uma espécie de líquido. Tudo o que ela era deixa de existir antes de qualquer coisa nova começar a se formar. Se alguém abrisse o casulo no meio desse processo, não veria uma criatura meio lagarta, meio borboleta. Veria algo que parece ter morrido, algo sem forma, sem direção, sem nome, e é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Você está dentro do seu próprio casulo. Tudo o que você era está se desfazendo. Tudo o que você vai ser ainda não terminou de se formar. E enquanto esse processo acontece, você vive numa espécie de não lugar, num estado em que a antiga vida já não funciona e a nova ainda não chegou. É por isso que você se sente perdido. É por isso que parece que tudo está caindo aos pedaços. É por isso que decisões antes simples agora parecem impossíveis. Não é falha sua, é a natureza exata desse processo. E existe um momento muito específico dentro do casulo em que tudo parece estar terminando, em que tudo grita para você desistir, em que cada parte do seu corpo pede para você voltar. E é justamente nesse momento que a maioria desiste, sem ter ideia do quanto estava perto de finalmente atravessar. Para tudo o que você está fazendo agora, e presta atenção no seu próprio corpo por um instante, porque algo muito real está acontecendo dentro de você enquanto essas palavras chegam. Você sente isso, não sente? Aquela pequena pressão no peito que vinha te apertando há semanas começou a soltar. A sua respiração, que andava curta e travada lá no alto da garganta, está descendo mais fundo agora, quase sem você precisar pensar. Os ombros, que estavam grudados nas orelhas há tanto tempo que você nem lembrava como era ficar relaxado, começaram a cair sozinhos. E talvez tenha aparecido uma sensação estranha de calma, como se alguém finalmente tivesse aberto uma janela dentro de uma sala que estava trancada,
faz tempo demais. Isso não é técnica de respiração. Isso não é sugestão da minha voz. Isso é o seu sistema nervoso reconhecendo, num nível muito mais profundo do que qualquer pensamento, que ele finalmente está recebendo a frequência que estava buscando desesperadamente. O seu corpo passou semanas, talvez meses, tentando processar duas realidades ao mesmo tempo, sem ninguém para te ajudar a organizar isso. Ele estava sobrecarregado, em alerta máximo, sem entender para onde olhar, em qual sinal confiar, qual versão da realidade levar a sério. E agora, pela primeira vez em muito tempo, ele está recebendo a permissão silenciosa de existir na fenda sem precisar tratar isso como uma emergência. É por isso que você pode estar sentindo lágrimas chegando do nada. Não é tristeza, é alívio. É o seu sistema soltando uma tensão que ele carregava sem nem saber como largar. E para muitos, é também a clareza voltando depois de muito tempo. Aquela névoa mental que andava cobrindo seus pensamentos, deixando tudo confuso, opaco, difícil de organizar. Ela está começando a se abrir agora. De repente, coisas que pareciam um nó na sua cabeça começam a fazer sentido. Você entende por que certos relacionamentos estavam parados num lugar tão estranho. Você entende por que algumas decisões pareciam impossíveis de tomar. Você entende por que você se sentia preso sem saber do que. Padrões que estavam invisíveis há semanas aparecem inteiros, como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto que você atravessava no escuro. Essa reorganização não é coincidência, e não é resultado de você ter pensado mais. É o que acontece quando uma consciência presa na fenda finalmente recebe a explicação certa no momento certo. Se essa transmissão está te tocando dessa forma, faz uma coisa por mim agora. Deixa o seu like e se inscreve no canal, porque atravessar a fenda não é uma coisa que acontece de uma vez só. É um processo, e existem outras transmissões aqui calibradas exatamente para te apoiar nas próximas etapas. Você não precisa fazer isso sozinho. E falando em não estar sozinho, eu preciso te contar uma coisa que eu nunca contei para quase ninguém. Porque tudo o que eu venho te descrevendo, eu não aprendi em livro. Eu vivi. E o que aconteceu comigo no momento mais escuro dessa fenda quase me fez desistir de tudo. Houve um momento na minha vida em que eu cheguei tão perto de desistir de tudo que ainda hoje me arrepia lembrar. Não faz tanto tempo assim. Eu entrei na fenda exatamente como você está entrando agora. Sem manual, sem aviso, sem ninguém para me explicar o que estava acontecendo dentro de mim. Um dia, eu era uma pessoa funcional, com a vida nos eixos, com relacionamentos estáveis, com uma rotina que fazia sentido. E no dia seguinte, foi como se alguém tivesse tirado o chão debaixo dos meus pés sem me avisar. Comecei a esquecer compromissos que eu jurava ter cumprido. Marcava reuniões importantes e simplesmente sumia delas, sem saber para onde as horas tinham ido. Lembrava de conversas com pessoas próximas e essas pessoas olhavam para mim como se eu estivesse inventando, jurando que aquilo nunca tinha sido dito. Eu acordava de manhã mais cansado do que quando deitava, com a sensação de ter passado a noite inteira vivendo uma outra vida que parecia mais real do que a minha. E o pior de tudo era a solidão. Eu tentei contar para amigos próximos e eles trocavam olhares preocupados. Tentei contar para pessoas da minha família e elas me sugeriam tirar férias, descansar mais, talvez procurar um profissional. Procurei. Sentei na frente de gente preparada para entender a mente humana e expliquei o que eu estava sentindo. Alguns me olhavam com aquele tipo de paciência que machuca mais do que ajuda. Outros sugeriram que eu estivesse passando por algum tipo de crise mais séria. E nenhum deles, nenhum mesmo, conseguiu colocar nome no que eu vivia. Eu comecei a duvidar de mim. Pensei várias vezes que talvez todo mundo estivesse certo e que eu estava montando uma fantasia complicada para fugir de problemas comuns.
Talvez a fenda fosse só uma desculpa. Talvez eu estivesse simplesmente quebrando por dentro. E foi aí que veio o pior momento de todos. Teve uma noite, e eu lembro dessa noite como se fosse ontem, em que eu cheguei perto de tomar a pior decisão possível para mim. Não a decisão de fazer algo contra o meu corpo. Deixa eu deixar isso bem claro. Mas a decisão de simplesmente desistir da fenda. De forçar a minha mente a voltar para a versão antiga. De me obrigar a fingir que nada daquilo era real. De me convencer de que todo mundo estava certo e de que eu deveria apenas aceitar a vida pequena e familiar que me ofereciam, mesmo que ela me sufocasse. Porque a antiga realidade tinha algo que a fenda não tinha. Ela tinha certeza. Ela tinha estrutura. Ela tinha gente que entendia do que eu falava. Ela tinha o conforto de pertencer a um mundo conhecido, mesmo que esse mundo já não me servisse mais. E naquela noite, eu quase escolhi essa volta. Eu quase apaguei tudo o que eu já tinha visto. Mas algo me parou. Algo que eu até hoje não sei nomear direito. E o que aconteceu nas semanas seguintes mudou completamente a minha vida. Algo dentro de mim simplesmente se recusou a apagar o que eu já tinha visto. Não foi um pensamento bonito. Não foi uma frase de motivação. Foi algo muito mais fundo, quase como uma voz silenciosa que veio de um lugar dentro do peito que eu nem sabia que existia. Essa voz disse, sem palavras, que eu não conseguiria mais desconhecer o que eu já conhecia. Que mesmo que eu forçasse a antiga realidade, ela nunca mais ia me servir do mesmo jeito. Que voltar agora seria escolher uma mentira confortável em troca de uma verdade que assustava. E eu fiz uma coisa muito simples naquela noite. Eu não tomei nenhuma decisão grande. Eu só prometi para mim mesmo uma coisa pequena. Que eu ia ficar mais um pouco. Que eu não ia desistir naquela noite. Que eu ia confiar, mesmo sem motivo nenhum, que existia um caminho do outro lado, mesmo que eu não pudesse enxergar nada além da escuridão. E foi exatamente nesse instante que tudo mudou. Não no mundo lá fora, porque o mundo continuou exatamente igual. Os problemas continuaram, as pessoas continuaram me olhando do mesmo jeito. As situações estranhas continuaram acontecendo. Mas dentro de mim, alguma coisa relaxou. Eu parei de lutar contra a fenda. Eu parei de tentar descobrir qual das duas realidades era a verdadeira. E comecei a aceitar que, talvez, as duas fossem reais ao mesmo tempo, cada uma do seu jeito. Comecei a tratar aquele estado não como uma doença para ser curada, mas como uma travessia para ser caminhada. E em algumas semanas, sem que eu estivesse fazendo nada de extraordinário, as coisas começaram a mudar de verdade. A exaustão começou a diminuir, porque eu não estava mais gastando energia tentando empurrar a fenda para longe. O caos, com o tempo, começou a virar normal, porque eu parei de exigir que as horas se comportassem do jeito antigo. Os relacionamentos confusos começaram a clarear, alguns se desfazendo de forma natural, sem briga, sem drama, e outros se aprofundando de uma forma que eu nem imaginava ser possível. Eu ainda não tinha saído da fenda, mas eu tinha parado de me afogar dentro dela. Eu tinha aprendido a respirar dentro dela. E é exatamente isso que eu quero te ensinar a fazer agora. Porque essa parte de você que está pedindo para desistir, que está sussurrando para você voltar para a forma antiga, ela existe. Ela é real. Ela vai apertar bastante nos próximos dias. E não é fraqueza sua. É só a parte mais antiga de você tentando se proteger de um lugar que ela não conhece. Mas se eu tivesse desistido naquela noite, eu não estaria aqui agora podendo te dizer que existe outro lado, que a travessia vale cada momento, que a nova realidade que está se formando à sua frente é mais real, mais bonita, mais leve do que tudo o que você já viveu. E o que mais ninguém te conta é que tudo isso não é só misticismo, tem ciência por trás.
Tem nomes, tem teorias, tem físicos respeitados pelo mundo inteiro que descreveram exatamente isso, sem nem saber que estavam descrevendo a fenda em que você está agora. A ciência mais avançada do mundo já provou que tudo isso que você está vivendo é real. Só que ninguém nunca te contou direito. A fenda em que você está agora não é uma invenção espiritual. Não é uma metáfora bonita para disfarçar uma crise emocional. É um fenômeno reconhecido por físicos respeitados pelo planeta inteiro. Só que eles usam outras palavras para descrever a mesma coisa. Eles chamam de superposição quântica. É o nome técnico para um estado em que algo existe em duas formas ao mesmo tempo, sem se decidir por nenhuma das duas, até que algo finalmente force uma escolha. E é exatamente isso que está acontecendo com a sua consciência neste exato momento, só que numa escala muito maior do que esses cientistas costumam estudar. Existe uma teoria muito famosa, criada por um físico chamado Hugh Everett, que diz que todas as realidades possíveis existem ao mesmo tempo e que a nossa consciência simplesmente vive aquela com a qual está mais conectada num certo instante. O que você está sentindo é exatamente isso. Você está conectado a duas dessas realidades ao mesmo tempo. Uma que está se desfazendo, outra que está nascendo. E o seu sistema inteiro está tentando equilibrar essas duas conexões sem desabar. Outro físico, chamado David Bohm, descreveu o universo como tendo duas camadas. Uma camada visível, onde tudo já tomou forma, e uma camada invisível, onde tudo ainda é pura possibilidade. Ele dizia que essas duas camadas estão sempre se conversando, sempre trocando informação. A maioria das pessoas só consegue perceber a camada visível, mas você desenvolveu a capacidade de sentir as duas ao mesmo tempo. E é por isso que tudo parece sólido e fluido ao mesmo tempo. Existem também experimentos muito sérios feitos em laboratórios reais que provaram uma coisa que parece impossível. Eles mostraram que o que acontece no presente pode mudar o que aconteceu no passado, no nível mais profundo da matéria. O tempo, no fundo, não é uma linha reta como sempre te ensinaram. Ele é mais parecido com um oceano, onde tudo existe ao mesmo tempo, e a sua consciência apenas mergulha em um ponto ou outro. Por isso, o tempo está agindo de forma tão estranha na sua vida. Por isso, você lembra de coisas que ninguém mais lembra. Por isso, os dias se misturam. Os místicos antigos, muito antes de qualquer cientista pegar num microscópio, já falavam sobre isso. Eles chamavam de noite escura da alma, de espaço entre vidas, de passagens onde as regras normais simplesmente deixam de funcionar. Eles não tinham as palavras técnicas, mas estavam apontando exatamente para o mesmo lugar onde você está agora. A ciência só confirmou o que os mais sábios já sabiam há muito tempo. Você não está doente. Você não está delirando. Você está atravessando uma passagem real, comprovada, com física por trás. E agora que você sabe disso, eu preciso te mostrar uma coisa que talvez seja a parte mais delicada de toda essa travessia. Existem 5 fios invisíveis que ainda estão te prendendo na versão antiga, e enquanto eles estiverem ali, você nunca vai conseguir atravessar por completo. Esses 5 fios são tão sutis que quase ninguém percebe que eles estão ali, mas são eles que causam aquela oscilação cansativa entre as duas realidades, aquela sensação de avançar 2 passos e voltar 3. O primeiro fio é o das obrigações de relacionamento. Pessoas da sua família, amigos antigos, colegas de trabalho, gente que conhece apenas a versão antiga de você e que espera que essa versão continue existindo do mesmo jeito. Toda vez que você se senta na frente dessas pessoas, alguma parte sua precisa voltar a ser quem você era antes, só para elas conseguirem te reconhecer. E esse esforço de virar a versão antiga de novo, mesmo que por uma hora, te puxa de volta com força. O fio
não são as pessoas. É a versão de você que essas relações exigem que continue viva. O segundo fio é o das histórias que você conta sobre si mesmo. Aquelas frases que você repete há anos sem nem perceber. Eu sou desse jeito. Eu sou ruim nisso. Eu nunca consegui aquilo. Eu preciso de tal coisa para ser feliz. Eu tenho medo de tal coisa. Essas histórias funcionavam na realidade antiga, porque elas davam um senso de quem você era. Mas na nova realidade, elas viram correntes. Elas te prendem num personagem que você já não é mais e te impedem de descobrir quem você está se tornando. O terceiro fio é o financeiro. Não é o dinheiro em si. É a estrutura inteira de compromissos, contas, responsabilidades e trabalhos que foram montados em volta da versão antiga de você. Essa estrutura exige que você continue acordando como a pessoa de antes para continuar funcionando. E enquanto você precisar pagar as coisas sendo quem você era, parte de você fica obrigada a continuar lá. O quarto fio é o das suas crenças sobre como o mundo funciona. Aquelas certezas profundas sobre o que é possível e o que é impossível. Sobre como as coisas mudam. Sobre quanto tempo demora para uma vida se transformar. Sobre o que merece esforço e o que é perda de tempo. Essas crenças foram um mapa muito útil na realidade antiga, mas na nova realidade elas funcionam ao contrário. Elas viram paredes que te impedem de enxergar caminhos que estão bem na sua frente. O quinto fio é o mais traiçoeiro de todos. É o seu vício em saber. A sua necessidade de ter certeza sobre o que vem a seguir. A sua dependência do previsível, do conhecido, do controlável. A realidade antiga te dava uma falsa segurança, mesmo sendo limitada. A nova realidade oferece possibilidades infinitas, mas quase nenhuma garantia. E uma parte sua entrou em pânico sem essa garantia. E fica gritando o tempo todo para você voltar para o lugar onde tudo era previsível, mesmo que esse lugar fosse pequeno. Esses 5 fios não precisam ser cortados de uma vez. Eles vão se soltar naturalmente. Mas existe uma coisa muito importante que ninguém te contou. Antes da fenda finalmente se fechar, esses fios não afrouxam. Eles apertam. Com uma força que você ainda não viu. E é exatamente por isso que tanta gente desiste justamente quando estava mais perto de atravessar. Tem um momento muito específico dentro dessa travessia em que tudo parece estar piorando. E é justamente esse o sinal de que você está prestes a chegar. Esse é o aviso que ninguém te dá e que precisa ser dito agora, mesmo que doa um pouco ouvir. A fenda não vai amenizando aos poucos até desaparecer. Ela faz exatamente o contrário. Ela aperta, ela intensifica, ela vira o volume de tudo no máximo bem antes do final. E se você não souber disso com antecedência, você vai interpretar essa intensificação como prova de que está fracassando, quando na verdade é a confirmação de que está chegando. Pensa numa nave espacial tentando sair da gravidade da Terra. Quanto mais perto ela fica de escapar, mais forte é a força que tenta puxar ela de volta. É por isso que existe um momento de tremor extremo, de barulho ensurdecedor, de pressão máxima, exatamente antes do silêncio do espaço. A fenda funciona do mesmo jeito. Quanto mais perto você fica da nova realidade, mais forte a antiga puxa você de volta. Os relacionamentos que estavam complicados ficam ainda mais difíceis. As dúvidas sobre quem você é ficam ainda mais profundas. As dificuldades práticas parecem se multiplicar do nada. A vontade de desistir vira quase física, como se cada célula sua estivesse pedindo para você simplesmente parar de tentar. Ao mesmo tempo, a nova realidade começa a ficar mais visível, mais palpável, mais próxima.
Você tem momentos de clareza absoluta em que enxerga possibilidades que antes pareciam impossíveis. Você sente coincidências tão exatas que ficam impossíveis de serem ignoradas. Você percebe pequenos sinais por toda a parte, como se o universo estivesse te chamando pelo nome. E esse contraste entre os dois lados, o aperto do antigo e o brilho do novo, cria uma das fases mais difíceis e mais bonitas de toda a travessia. É o casulo, no momento em que tudo dentro dele já se desfez, mas ainda não se reorganizou. É escuro, é denso, é angustiante. Mas é também o exato instante antes da transformação se completar. E aqui vem a parte mais importante. Quem desiste nesse momento não volta para a antiga realidade. Quem desiste nesse momento fica preso para sempre num lugar intermediário, vendo a nova realidade do outro lado de um vidro, sem nunca conseguir entrar. É um limbo permanente, onde a antiga vida não funciona mais e a nova nunca chega. E o único caminho de saída desse limbo é o mesmo caminho que te levou até ele. Atravessar, continuar, confiar. Existe um instante exato em que tudo finalmente vira, em que a nova realidade fica mais real do que a antiga. Em que a oscilação diminui, a exaustão começa a aliviar, o sono volta a descansar e os relacionamentos se acomodam sozinhos. Alguns simplesmente se afastam sem briga, sem dor, sem drama. Outros chegam com uma facilidade que parece impossível depois de tudo. E nesse instante, você começa a perceber uma coisa que muda absolutamente tudo. Você não está atravessando essa fenda só por você. Você está atravessando por todo mundo que vem atrás. Tem uma verdade que vai te abalar de uma forma que poucas verdades já te abalaram na vida. A fenda nunca existiu de verdade. Eu sei como isso soa depois de tudo o que eu te contei até aqui. Depois de eu te explicar os sinais, a ciência, os fios, a intensificação. Mas é exatamente isso. A fenda não é um lugar que você atravessa. Ela é um jeito novo de enxergar o mundo onde você sempre esteve. Não existem duas realidades, existe uma só. E essa única realidade pode ser vista por duas lentes muito diferentes. A lente antiga te mostrava um mundo de separação, de tempo em linha reta, de matéria sólida, de limitação. A lente nova te mostra o mesmo mundo de outro jeito. Como um campo único, onde tudo está conectado, onde o tempo é fluido, onde a consciência cria, onde as possibilidades são infinitas. O que você chamou de fenda esse tempo todo é só o momento em que a lente velha caiu e a lente nova ainda está sendo ajustada. Você não está indo para outro mundo. Você está aprendendo a ver o mundo onde você sempre viveu. E quando essa nova lente finalmente se ajusta, a vida não muda do lado de fora. Você ainda tem o mesmo corpo, a mesma casa, as mesmas rotinas, as mesmas pessoas. Mas o seu jeito de tocar tudo isso muda por inteiro. O que antes pesava fica leve. O que antes parecia impossível começa a parecer óbvio. As coincidências viram a forma natural como o universo conversa com você. A sua presença começa a acalmar os ambientes em que você entra. Crianças e animais te reconhecem como se já te conhecessem. As ideias chegam prontas, sem você precisar forçar. O tempo deixa de ser inimigo e vira aliado. Os relacionamentos certos chegam sem esforço e os errados se desfazem sem dor. E a moral dessa história inteira é uma só. Você nunca esteve perdido. Você só estava aprendendo a enxergar o que sempre esteve aqui. A travessia nunca foi de um lugar para outro. Foi de uma forma de ver para outra forma de ver. E agora eu quero te perguntar uma coisa, e eu quero que você responda nos comentários com toda a honestidade.
Se você soubesse, com certeza absoluta, que do outro lado dessa fase difícil existe a sua versão mais leve, mais livre e mais verdadeira, você ainda estaria pensando em desistir? Ou você daria mais um passo para a frente neste exato momento? Eu quero ler a sua resposta. Eu leio cada um dos comentários e cada palavra ali muda alguma coisa nesse campo invisível que conecta todos nós. Escreva o que estiver no seu peito, sem filtro, sem medo de julgamento. E se essa transmissão tocou em alguma coisa real dentro de você, deixe o seu like agora e se inscreve no canal para não perder as próximas. Porque o que vem a seguir nessa jornada exige um tipo de apoio que você não vai encontrar em qualquer lugar. Você chegou até aqui por um motivo. Você está exatamente onde precisa estar. E nada, absolutamente nada, vai voltar a ser como antes.